Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. A leitura do Evangelho de hoje nos oferece uma parábola de Jesus, a dos filhos enviados pelo Pai para a vinha. Ela reflete 2 atitudes: a do filho obediente, que no fim das contas não cumpre a vontade do Pai, e a do filho arrependido, que, após uma recusa inicial, finalmente faz o que o Mestre quer. A afirmação com que Jesus conclui é marcante. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, farei uma pausa para considerar a lógica da parábola. O texto nos diz que Jesus dirige esta parábola aos principais sacerdotes e anciãos, considerados não apenas líderes, mas também puros e santos pelo povo. Ele lhes conta que um homem tinha 2 filhos e os enviou para trabalhar em sua vinha. Um recusou, mas depois foi. O outro concordou, mas depois não foi. Jesus completa a história com uma pergunta: Qual dos 2 cumpriu a vontade de seu pai? É óbvio, tu podes dizer que foi o primeiro. Fica claro que esse filho, que prontamente disse que iria para a vinha, mas acabou não indo, representa aqueles mesmos principais sacerdotes e anciãos, escribas e fariseus, que o ouvem, tão prontos para obedecer, para falar, para julgar os outros, mas que, no fim, não fazem o que Deus quer. Jesus define essa atitude alguns capítulos antes, citando o profeta Isaías: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O outro filho, o primeiro que se recusou, mas acabou indo trabalhar na vinha, representa aqueles cobradores de impostos e prostitutas, aquelas pessoas impuras e pecadoras, desprezadas pela sociedade da época, que inicialmente negaram o Pai por meio do pecado, mas que no fim voltaram-se para ele e abraçaram a palavra de Jesus e as boas novas, assim como haviam abraçado a pregação de João Batista. Pare por um instante. Qual é a tua posição? És daqueles que simplesmente seguem as regras, ou daqueles pecadores perdoados que, no fim, fazem a vontade do Pai? Em segundo lugar, quero me concentrar na chave da parábola. O que importa não são as palavras, a experiência externa ou a imagem, mas a sinceridade do coração, as ações. Pouco importa que um filho diga que irá para a vinha se, no fim, não for. E pouco importa que o outro diga não se, no fim, fizer a vontade do Pai. Jesus expressa isso claramente no capítulo 7º do mesmo Evangelho de Mateus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
A chave, portanto, está em fazer a vontade do Pai, que nada mais é do que a conversão, voltar-se para Ele, viver com Ele, trabalhar em sua vinha, em seu reino. Jesus, aludindo àquele filho aparentemente desobediente, que inicialmente respondeu, não quero, enfatiza sua atitude posterior. Ele se arrependeu e foi. Ele se arrependeu. Eis um ponto importante. Jesus não elogia os puros, os autossuficientes, os charlatães, os faladores, mas sim aqueles que, com corações humildes, se arrependem, permitem ser transformados e abraçam a sua palavra. Tu vives em arrependimento, em constante conversão, ou te consideras justo e sem necessidade de salvação? Em terceiro lugar, é impossível não se impressionar com a dura declaração que Jesus fez aos líderes do povo judeu. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Esta declaração deve ter caído como um balde de água fria naqueles homens que se consideravam salvos, puros e justos. Devem ter se perguntado: como é possível que essa escória de publicanos e prostitutas estejam entrando nesse suposto reino antes de nós? Mas essa é a dinâmica do reino de Deus. O reino não é uma porta pela qual se entra com méritos, títulos, obras ou aparente justiça. Não. O reino de Deus é Deus reinando, e Deus se entrega como um presente. É esse amor de Deus, dado livremente, que deve ser recebido com humildade e que transforma toda a vida. Entrar no reino é, portanto, entrar em um novo relacionamento com Deus, com Jesus, um relacionamento que consiste em reconhecer-se humilde, pecador, necessitado da salvação, mas também, e acima de tudo, amado por Deus, livre e abundantemente. Fica claro então que aqueles cobradores de impostos e pecadores que abraçam Jesus, o amor e o perdão de Deus, estão certamente à frente daqueles hipócritas que depositam sua segurança na lei, em suas supostas obras justas. Pergunte a ti mesmo: tu vives nesse reino de amor e perdão gratuitos? Ele preenche tua vida com alegria e paz? Que este Evangelho te leve a fugir de toda hipocrisia e autossuficiência e te encha de alegria por teres sido amado, perdoado e salvo por Deus, para que possas caminhar em paz e tranquilidade nesse reino de Deus, de mãos dadas com Jesus. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.